Mateus capítulo 6, a partir do verso 1, a santa palavra do Senhor nos diz o seguinte: guardai-vos de fazer a vossa obra de justiça diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto a vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto, e o teu Pai, que vem em secreto, Ele mesmo te recompensará então publicamente. Até aqui. Curva a sua cabeça. Vamos mais uma vez em oração ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós. Nos ajuda, Senhor. Tem misericórdia de mim ao expor essa palavra. Que a Tua palavra possa expor os nossos corações a nós mesmos. Que possa ficar evidente, Senhor, as nossas falhas, os nossos pecados, os nossos erros. Assim como esperamos que fique evidente a Tua luz, a Tua graça, o Teu perdão e a força do Teu Santo Espírito, para que possamos caminhar em santificação. Glorifica o nome do Teu Filho em nosso meio e nos auxilia. Que todas aquelas pessoas que ouvirem essa mensagem, que os meus irmãos possam ser tocados, constrangidos e modificados pela Tua palavra. Me ajuda apesar das minhas debilidades e que a Tua graça também me alcance, Senhor. É o que nós te pedimos, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Senhores, no capítulo 5, que nós até 2 semanas atrás ainda estávamos expondo e passamos boa parte deste ano estudando, nós vimos que foi o início daquilo que é chamado comumente de o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. E lá nós vimos que Jesus ele descreve as características do caráter dos cidadãos do reino. E essas características ele as chama, e ele então nos chama de bem-aventurados, são as bem-aventuranças. Depois disso nós vimos que, sendo o bem-aventurado sal e sendo ele também luz, Jesus ensinou como conservar e como iluminar este mundo, a saber, obedecendo a sua lei. E a sua lei é a ética do reino ao qual nós fomos chamados. Todo reino tem o seu rei. E nós vimos que o Evangelho de Mateus retrata Jesus como o nosso rei. E esse rei, ele interpreta, logo após as bem-aventuranças, a sua lei, a lei que ele havia promulgado anteriormente, naquilo que também nós chamamos durante esse tempo de princípio básico central da lei. Aquele fio condutor que não só nos exemplos que Jesus deu, mas que perpassa todos os mandamentos da lei, que é o cumprimento da lei, que é a finalidade da lei, que é o amor. Então nós podemos concluir que cumprir a lei é obedecer à ordem de Deus. E a ordem de Deus para nós é amar a Ele sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Agora, no capítulo 6 de Mateus, o Sermão do Monte ele concentra as instruções de Jesus com respeito à vida religiosa, às obras de justiça ou obras de piedade do crente, do bem-aventurado. Jesus então ele lida com 3 áreas da espiritualidade cristã, com 3 áreas da piedade cristã, que são, em primeiro lugar, as ações de caridade ou as esmolas, em segundo lugar, as orações e, em terceiro lugar, o jejum. O seu propósito é opor o estilo da piedade cristã, a qual nós fomos chamados, daqueles que foram chamados ao seu reino, com as práticas contemporâneas, tanto da sua época quanto dos nossos dias, dos religiosos daquela época quanto dos religiosos de hoje, que nutriam e vão continuar nutrindo comportamentos
hipócritas e atitudes orgulhosas. Nós somos confrontados com isso e, em oposição a isso, somos instruídos a fazer determinadas coisas. Os cidadãos do reino, eles procuram agradar ao Deus invisível e não obter a aprovação do povo. E grande parte da piedade, seja no tempo de Jesus entre os judeus e até mesmo hoje nas igrejas e na maioria das religiões, é sim buscar a aprovação do povo. Mas o nosso compromisso é em agradar a Deus. Ou seja, em cada caso, o discípulo de Cristo, ele deve servir silenciosamente. Ele deve servir sem chamar atenção para si e tampouco orgulhar-se daquilo que ele faz. E esse é um problema muito sério. Muitas vezes nós até conseguimos agir, e nós vamos ver ao longo do sermão, agir de forma silenciosa. Conseguimos caminhar até um certo ponto fazendo as coisas de maneira correta, mas nos orgulhamos daquilo. E aí jaz o pecado. Há pouco, quem acompanha os debates na internet, a nossa nação foi, entre aspas, abalada por um jovem prodígio teólogo, né? E a partir de então muito se tem falado, se tem comentado, se tem debatido a respeito de esmola e de caridade. E eu fico triste porque isso demonstra a fragilidade teológica de uma nação que se ufana de ter uma porcentagem bem alta de cristãos. Ter uma porcentagem bem alta não somente de cristãos, mas de evangélicos. E aí quando lança um pequeno cisma para chamar a atenção a respeito de esmola, os cristãos não sabem como responder, ou respondem de maneira errônea. O que nos diz a lei, novamente ecoada e aplicada pelo nosso Senhor Jesus Cristo? Em Deuteronômio capítulo 15, no verso 11, nós encontramos o seguinte: pois nunca deixará de haver pobre na nação. Ou, nas palavras de Cristo, lá em Marcos, pobres vocês sempre terão com vocês. Voltando à lei, pois nunca deixará de haver pobre na nação. Pelo que te ordeno, dizendo, livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. Isso é um mandamento, isso é lei, isso é que nós devemos compreender. Então, em primeiro lugar, vamos ver o que Jesus está falando. Que obras são essas? Essas obras de justiça, essas obras de piedade que nós vamos ver nos próximas, não só hoje, mas nas próximas exposições. O que são esses atos de piedade? O verso 1, ele difere em algumas traduções. Talvez quando eu li aqui a sua tradução diga algo diferente. Provavelmente ela deve dizer assim: guardai-vos de fazer as vossas esmolas, ou a vossa caridade. Né? Algumas versões mais novas vão falar em obras de justiça. Só que há uma esmagadora concordância entre os teólogos, estudiosos e intérpretes que o termo correto no verso 1 não é esmola. Nos versos 2, 3 e 4 é. Os versos 2, 3 e 4, então, se refere à esmola. Mas, no primeiro verso, esse não é o termo. Os melhores manuscritos gregos, as cópias mais completas e mais antigas, não a maioria das cópias, a maioria das cópias gregas em Mateus apresenta a esmola. Mas os manuscritos melhores, mais confiáveis, segundo alguns estudiosos, trazem um outro termo, que significa justiça. Então seria guardai-vos de fazer a vossa justiça. Mas que justiça é essa? Esse termo ali designaria algo como obras de justiça, como a NVI traz. Ou então, como a nova tradução na linguagem de hoje nos ajuda nesse momento, deveres
religiosos. Guardai-vos de fazer os vossos deveres religiosos. A King James atualizada, ela juntou os dois termos, né? O termo duvidoso com o termo que se crê ser o mais correto, e colocou como guardai-vos de fazer a vossa caridade e obras de justiça. Mas não há necessidade de colocar os dois. Vamos ficar com o que a maioria dos estudiosos diz que é o correto. Eu lendo até, o comentário de Agostinho, nós estamos falando do século IV, ele está falando a respeito de haver essa discrepância, e que os melhores textos falavam em atitudes de piedade e atos de justiça. O que são isso? Esses deveres, essas práticas de piedade, elas vão ser o foco do primeiro verso. E se nós entendermos que no primeiro verso não é esmola, nós descolamos o primeiro verso do verso 2, 3 e 4. Se nós entendermos como esmola ali, ele está automaticamente falando da mesma coisa. Então, verso 1, 2, 3 e 4 fala da mesma coisa. Se nós entendermos que não é esmola ali, mas atos de piedade, atos de justiça, o verso primeiro, então, ele transforma-se numa introdução a esse texto, que vai não só até o verso 4, mas até o verso 18. Então, esses atos de piedade, esses atos de justiça, esses deveres religiosos, incluem esmola ou caridade, incluem a oração, aonde nós vamos ver até a oração do Pai Nosso, e inclui também o jejum. Compreenderam isso? Portanto, essa justiça que se fala aqui é o conjunto de atos ou gestos concretos que expressam a realidade da fé. Falar em fé é subjetivo. A fé, ela produz atitudes. E esses atos expressos, concretos, se demonstram com esses obras de justiça ou deveres religiosos. Essas atitudes, como obras de justiça, elas já eram comum e exerciam um papel fundamental no judaísmo. Inclusive, a ordem que Jesus coloca era a ordem de importância que era estabelecida pela religião judaica, né? A esmola valendo mais do que a oração e valendo mais do que o jejum, mas todas elas com uma importância semelhante. E era prática comum. Eles entendiam isso como prática comum. Contudo, nós, cristãos, nós não apenas herdamos esse ensino de Jesus, mas nós recebemos ele devidamente polido, confrontando com a hipocrisia, confrontando com o orgulho e alinhando então com a verdadeira intenção do mandamento. E a verdadeira intenção do mandamento das nossas obras de piedade é a glorificação de Deus, não do homem. E esse é o ponto. Jesus adverte de maneira solene aqui: guardai-vos, ou tenham cuidado, vigiem, guardai-vos. Esse termo, senhores, ele sempre é utilizado nas Escrituras quando está se alertando a respeito de um pecado. Isso nos chama a atenção. Guardai-vos de fazer as vossas obras de piedade, as vossas esmolas, as vossas orações, os vossos jejuns de determinada maneira, porque fazer de determinada maneira é pecado. E chama a nossa atenção isso. Guardai-vos de quê? Não façam suas obras de justiça diante de alguém, de outrem. Há uma tradução que diz: não fique contando aquilo que você fez. Não exponha as suas esmolas, não exponha as suas orações, não exponha os seus jejuns. O que nós vemos hoje? Nós vemos comumente a pessoa pegou ali uns pila, deu 2 pila para alguém, fica nervosa para falar. Ela fica nervosa, ela fica numa ansiedade. Não, porque eu ajudei. Claro que ela não vai dizer que deu uns pila. Ela não vai dizer que deu 2 pila, uma moedinha. Ela vai dizer que ajudou. Não, eu ajudei fulano semana passada, né? Eu ajudei.
As pessoas ficam nervosas. A pessoa não pode fazer uma oração que não seja antes das refeições ou antes de dormir, né? Que eu espero que todos façam pelo menos isso. Mas não pode fazer uma oração que ela fica nervosa para dizer que estava orando. Vocês conhecem pessoas assim? Não, eu estava orando e aí tal pessoa me chamou. Basta dizer que tal pessoa chamou. O que ela quer dizer, a conversa está se desdobrando em que alguém chegou para falar com essa pessoa. Mas ela tem que dar aquela floreada. Essa pessoa chegou quando eu estava orando. E aí nas entrelinhas está ali, está vendo? Eu sou uma pessoa de oração. Eu oro. Ontem à tarde eu estava orando e eu comecei, Pai, eu te peço, que é sempre pedindo, né? E aí tocou o telefone, e aí conta a história. Não, eu estava orando quando fulano me chamou, né? Jejum, tem gente que tem prazer em dizer que está de jejum. As pessoas vão fazer alguma refeição, alguma coisa, a pessoa está de jejum, que bom, glória a Deus por isso. E aí vem alguém assim, quer comer alguma coisa? Vamos tomar um café? Vamos fazer alguma coisa? Não, obrigado. Por quê? Não me leve a mal, mas obrigado. Mas como é que é feito isso? Vamos tomar um café? Não, estou de jejum. Não me fale em chocolate agora, não seja boca de Satanás, né? Pô, guarda. Você não precisa falar. Tem pessoas que ficam nervosas para falar. Não faça nada, não fale nada com o propósito de ser visto. É esse o ponto de fazer diante dos outros, de ser visto, fazer diante dos homens. Se fizerem os seus deveres religiosos a fim de serem vistos, Jesus diz o seguinte: vós não tereis galardão, ou recompensa, ou salário, é o que o termo significa. Nós já vimos isso anteriormente no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, o termo galardão. Recompensa. Se vocês fizerem esses deveres a fim de serem vistos, vocês não recebem recompensa. Essa ideia, como um título introdutório, então desenvolvida por Jesus vai movendo-se do geral dessa ideia de que nós não devemos fazer os nossos atos de piedade diante dos outros para sermos vistos, e se fizermos isso, não temos recompensa do Pai. Ele se move disso para o específico, e aí ele vai tratando de esmola, de oração e de jejum. Basicamente, Cristo ele desenvolve cada um desses três temas da seguinte maneira. Primeiro, ele descreve a forma de piedade exibicionista, e eu até diria de alguma forma até meio irônica. Depois de fazer isso, ainda de uma maneira irônica, Jesus fala sobre a recompensa da exibição. Essa exibição, praticar esses atos a fim de ser vistos, tem tal recompensa. E essa é a única recompensa que vocês vão ter. E depois Jesus descreve então como praticar de maneira verdadeira e como receber então uma recompensa por isso. Nós vamos, ao longo das exposições, estudar cada uma delas, né? Hoje nós vamos observar então os versos de 2 a 4 e vamos ver a respeito das esmolas. Segundo ponto, o que Jesus nos ensinou aqui? Em primeiro lugar, que o crente deve fazer o bem. Ou seja, no caso, no texto, no contexto, o crente deve dar esmola. O crente deve ser caridoso. Salmo 112 nos diz o seguinte: bem-aventurado, que legal, né? A gente conhece bem isso já. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer, reparte generosamente com os pobres. Esse é ser bem-aventurado. É uma ordem, e que já recebe uma colocação, é uma ordem para filho. Já recebe essa indicação, olha, é para filho isso aqui, e esses filhos serão recompensados. Há pouco no capítulo 5, nós fomos ordenados a amar até mesmo os nossos inimigos, correto?
e amando até mesmo os nossos inimigos, nós estaríamos então agindo como filhos do nosso Pai, espelhando a atitude do nosso Pai. E o nosso Pai, Ele é bondoso e misericordioso com maus e com bons, com justos e com injustos. E isso já deve nos falar alguma coisa a respeito das esmolas e das obras de caridade. Notem que Jesus não diz aqui assim, guardem-se, se vocês derem esmola. Ou guardem, se porventura. Guardai-vos, quem sabe um dia vocês deem alguma coisa. Guardai-vos de fazer isso de tal e tal maneira, de tal e tal forma. Não é assim que se apresenta. O que Jesus apresenta é: quando, pois, deres esmola. Quando vocês derem esmola, vocês têm que fazer o seguinte: guardai-vos de fazer isso e façam aquele outro. O nosso Senhor toma como um ponto pacífico que todos os que se intitulam seus discípulos darão esmolas. Nos ensina o Bispo Raio. E aí o Spurgeon nos pergunta o seguinte: e como poderíamos estar no reino de Cristo se não o fizermos? É uma pergunta que nós temos que fazer. Nós estamos no reino do Senhor, somos bem-aventurados, fomos chamados, temos dado esmola, temos feito obras de caridade. Se não, vamos repensar essa situação. Nós somos chamados para isso. Sinceramente, senhores, é triste ter que argumentar sobre tal coisa. Revela não só uma fraqueza teológica, mas uma fraqueza piedosa, tanto nossa como da igreja num todo na nossa nação. A falta de equilíbrio tem sido marca registrada da igreja, infelizmente. Falta de equilíbrio. Primeiro, por uma influência muito forte do marxismo, que tira a responsabilidade do indivíduo e coloca essa responsabilidade que é do indivíduo no Estado, no governo, né? Essa ajuda ao próximo vira questão governamental. Por que eu vou ajudar? Eu pago meus impostos, agora cabe ao governo fazer tal e tal coisa. Mesmo que em algumas situações, até se você for ajudar, o próprio governo vem e te proíbe. Porque tem que passar pelo grande pai, que é o governo, que é esse Leviatã que se ergue. Depois pode ocorrer isso não só com essa ideia marxista do Estado ajudar, mas isso pode ocorrer também na igreja, quando a caridade individual, ela transforma-se em assunto do Departamento de Ação Social. Então você não precisa mais fazer a sua caridade. Você tem a ação social da igreja. Você vai lá, dá uns pila, leva um pacote de meio quilo de macarrão e um pacote de sal, né? Toda igreja que tem ação social sabe que tem sal ali para salgar o resto da vida. Deu aquilo ali e você transfere a tua responsabilidade, tá? Ação social. Aí o que ocorre? Quando vê alguma pessoa passando necessidade, o que comumente é feito? Pega pela mão e leva até a igreja, para a ação social da igreja dar. Gente, a ação social da igreja, diga o que disser quem quiser, se não for uma organização, quase como uma ONG, uma organização para-eclesiástica, ajudada pela igreja, que é para os demais, a ação social da igreja é para os membros da igreja. É para que ninguém na igreja tenha falta de nada. Não é para a pessoa que vem pedir cesta básica. Isso é quase uma profissão, isso é verdade. Tem os pedidores de cesta básica em igreja. E de 50 pila para fazer, falta só 50 para o exame. Todo mundo já esbarrou nisso aí, né? É para a igreja a ação social. A responsabilidade individual de cada um de nós de ajudar as pessoas de fora, ela continua. Claro que a igreja pode se reunir para fazer, mas continua. Nós não temos como tirar essas responsabilidades individuais e colocar sobre a igreja e colocar sobre o governo. No grande dia, no julgamento final, não é o governo que vai ser julgado. Não é a ação social da igreja que vai ser julgada. Vai ser eu e você.
por tudo aquilo que nós falamos e fizemos e deixamos de falar e deixamos de fazer. Em segundo lugar, nós às vezes podemos ver a igreja com uma falta de equilíbrio, como eu falei, saindo desse cativeiro marxista e entrando numa gaiola liberal. E no Brasil ninguém sabe nada de teologia, ninguém sabe nada de política, ninguém sabe nada de filosofia. Lê um pouquinho na internet, já mistura as bolas todas. E aí começa a trabalhar com uma situação de desprezo aos pobres, porque afirma que foi escolha deles. Vocês se colocaram nessa situação. Eu também nasci de família pobre, estudei, trabalhei. Por que é você que não quis fazer? E ainda conseguem dar um ar bíblico dizendo assim, olha, não, mas a Bíblia diz que quem não trabalha que não coma. Como se esse verso de Paulo, se essa frase isolada bastasse para julgar e condenar qualquer cidadão carente. Não é assim que funciona. Quem não trabalha, que não coma, é quem não quer trabalhar, e principalmente quem está no seio da igreja, que quer encostar nos irmãos para comer de graça, para viver de graça. Mas e a Bíblia? O que a Bíblia diz sobre esmola? Agora está em voga assim, essa ideia liberal, que a responsabilidade é do pobre. Foi vocês que se colocaram nessa situação. De outro lado, a responsabilidade é do governo. O governo tem que fazer alguma coisa por essas pessoas. E o cristão só vai lavando as mãos. Uma atitude bem de Pilatos. Mas e a Bíblia? Nós temos que lembrar que na Bíblia as esmolas de Cornélio, elas são elogiadas. Lembram disso? Aí vem alguém, não, você não pode dar uma esmola para alguém, porque isso aí você está incentivando. Cornélio foi elogiado. Primeiro nós vemos Lucas, no versículo 1 do capítulo 10 de Atos, elogiando. Depois nós vemos o anjo do Senhor dizendo a Cornélio o seguinte: suas orações e as suas esmolas subiram como uma oferta memorial diante de Deus. Por isso, chama Pedro. E Pedro vai vir até aqui e vai te falar do Evangelho. Olha só, que interessante. Mas talvez não haja necessidade de um outro verso, senão o que nós lemos hoje, a parte que nós lemos hoje na liturgia, que se encontra em Mateus 25. Aquele rei dizendo, pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu fui estrangeiro e vocês me acolheram. Eu necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Se alguém questionar, mas quando é que a gente pôde fazer isso para Jesus? Talvez lá naquela época, naquele momento, tudo bem, mas Jesus está à destra do Pai. Ele hoje não pode ser ajudado dessa maneira. Nós temos que lembrar o que ele diz. Digo-lhes a verdade. O que vocês fizerem a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Não há verso maior do que nos coloca uma responsabilidade maior do que esse a respeito de ajudar o próximo, de sermos caridosos. Portanto, é imperativo, sejamos caridosos. Depois, o crente deve ser caridoso, mas de forma discreta. Nós devemos primeiramente dizer que a caridade, ela pode ser realizada publicamente, mas não por causa da publicidade. Mesmo porque muitas obras, muitas ofertas, muitas ajudas, muitas esmolas, você não tem como fazer secretamente. Você vai fazer de maneira pública. Mas que isso seja um acidente, não seja o objetivo. O objetivo não seja a publicidade. O objetivo seja aliviar a dor daquela outra pessoa e glorificar a Deus através disso. Ou melhor, colocando em ordem, glorificar a Deus através disso e ajudar e aliviar a dor da outra pessoa. Mas não por publicidade. Também deve ser dito o seguinte:
Talvez alguns irmãos tenham lembrado de Mateus capítulo 5, verso 16. Vós sois a luz do mundo. Praticai as vossas boas obras diante dos homens, para que os homens vejam e assim glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Há uma contradição agora que diz que não é para fazer, que é para fazer em secreto? De maneira alguma. Olha o foco: para que vejam e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Se você fizer a sua obra de caridade publicamente e esse for, de fato, o teu objetivo, não há problema. Agora a linha é tênue. Quem que pode dizer sinceramente que quando agiu publicamente o fez simplesmente para a glória de Deus e não para obter ali um aplausozinho? Um cutucãozinho, pô, tu viu ali o irmão? Pô, o irmão nervoso, né? Ajudou. Isso é um grande cristão. Né? É complicado. O que nós fizermos, nós temos que fazer para agradar e obedecer a Deus. E nós obedecemos a Deus amando a Ele e amando ao próximo. Mas não devemos fazer as nossas coisas com o intuito de receber a aprovação ou o aplauso do povo. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Os nossos deveres religiosos devem ser feitos para agradar única e exclusivamente a Deus, jamais para os demais. E quando eu digo jamais para os demais, o texto aqui ele nos ensina, ele nos leva a entender que esses demais não é só os outros. Nós não devemos fazer as nossas obras de caridade, nossas obras religiosas, nossos deveres religiosos, diante de ninguém, inclusive diante de nós mesmos. E talvez nós mesmos somos os nossos piores inimigos. Por isso que Jesus diz: o que a sua mão direita faz, que a esquerda não saiba. Muitas vezes nós pensamos que nós somos os melhores. Nós fazemos alguma coisa e nos enchemos daquele orgulho, não de uma alegria de obediência, mas de uma alegria de, pô, eu sou o cara. A relação entre Mateus 5 e o capítulo 6 aqui, ela é bem resumida por um teólogo chamado A.B. Bruce, que diz o seguinte: nós devemos mostrar quando tentados a esconder e esconder quando tentados a mostrar. A relação lá de ser luz do mundo é entre as características da bem-aventurança e obediência de lei. Não andar no caminho dos adúlteros, dos assassinos, não revidar, amar o próximo, amar inclusive o inimigo, fazer o bem, ser perseguido e ainda assim glorificar a Deus. Essas coisas nós temos desejo de esconder, muitas vezes, porque temos vergonha, porque somos tímidos, porque nos envergonhamos daquele que nos chamou. O que eles vão pensar de mim? E o que nós devemos esconder é a questão da ajuda ao próximo, aquilo que nós somos tentados a mostrar. Afinal de contas, aquele que é generoso, que dá alguma coisa, não interessa se ele é crente, se ele é católico, se ele é macumbeiro, se ele é ateu, fica bem. Todo mundo bate palma. Você não vai ver alguém criticando assim: meu, você viu lá o cara, ajudou um monte de gente, alimentou um monte de gente, sem vergonha. Você não vai ver isso. Então, o que nós devemos fazer é o que o teólogo instrui. Devemos mostrar quando tentados a esconder, e esconder quando tentados a mostrar. O nosso objetivo deve ser glorificar a Deus, e não glorificar aos homens, e não buscar o aplauso dos homens, e não glorificar os homens, incluindo nós mesmos. De maneira alguma, longe de nós. Portanto, as nossas boas obras, elas devem ser públicas para que a nossa luz brilhe. E a nossa devoção e piedade devem ser secretas para que nós possamos fugir do orgulho. De todas as formas, de toda maneira. E para que em todas as coisas os homens glorifiquem ao Pai através das nossas atitudes. As nossas esmolas e caridades, então, elas são um ato de adoração a Deus. E sendo um ato de adoração a Deus, as nossas esmolas e a nossa caridade é para a glória de Deus.
E se é para a glória de Deus, nós devemos lembrar que Deus não divide a sua glória com ninguém. Ousaríamos nós arranhar? Depois, o aplauso do mundo, ou o próprio aplauso, é muito pouco. É muito pouco. E é tudo que os trombeteiros, na tradução, eu gostei muito da tradução da Bíblia de Jerusalém, né? Não tocai trombeta, ele diz, não trombeteai. Os trombeteiros é tudo que eles terão, é o aplauso do mundo e o aplauso de si próprio. Eles não terão mais nada. Acaba ali, a recompensa deles é essa. O Spurgeon diz o seguinte: nós não podemos esperar duas recompensas pela mesma ação. Aquela ação que nós fazemos diante das pessoas para receber aplauso delas ou de nós mesmos, ela já foi quitada. O aplauso já foi dado, a glória já foi dada. Em verdade vos digo, diz Jesus, que já receberam a sua recompensa. Senhores, que terrível coisa transformar o bem em algo mal. Que terrível coisa que é semear e apenas depois da colheita observar que semeou a semente errada, de forma errada. Que terrível coisa. Aqueles que se exibem em seus atos piedosos, eles já receberam integralmente a recompensa, e Deus não lhes acrescentará absolutamente mais nada. É isso que Jesus está dizendo aqui. Jesus aqui ele usa um termo comercial. A expressão que ele usa é de um termo comercial. Ela é frequentemente utilizada no sentido de dar um recibo por uma conta que já foi liquidada, que já foi paga. Eles já receberam a sua recompensa. A conta já foi liquidada, já pagou o vale, acabou. O que eles receberam foi um aplauso momentâneo e o povo esquece. Isso é muito pouco. O que Jesus está criticando é a fraqueza hipócrita ou orgulhosa dos fariseus e de todos aqueles que trombeteiam suas obras piedosas, que é preferir a aprovação ou a glória ou o louvor dos homens do que a aprovação de Deus, conforme nós lemos em João 12. E como as pessoas preferem a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Como as pessoas temem os homens e não temem a Deus. É por isso que mentimos. Tememos dizer a verdade, tememos a consequência disso, mas não tememos a Deus. Aquele que busca o aplauso dos homens recebe apenas isso, e é apenas isso que terão. Essa recompensa é muito miserável, diz Spurgeon. Essa recompensa é muito miserável e logo passa. Ser glorificado pelos homens é algo que pode ser comprado, mas a honra a Deus é uma coisa muito diferente. Guardai-vos de fazer tal coisa, nos instrui Jesus. Guardai-vos de fazer isso. Orgulhosos, eles ufanam-se diante dos homens. Hipócritas fingem um amor que não possuem diante dos homens, e ambos esperam um louvor humano. E é só o que terão. Quando terão? Não devemos pensar, diz Agostinho, não devemos pensar que o louvor humano é capaz de fazer-nos felizes. Ele pode até afagar o nosso ego, o nosso orgulho, mas ele é passageiro e não tem peso algum para a nossa vida. Depois, nós temos que entender que é Deus quem recompensa as verdadeiras obras de piedade. É Deus quem recompensa. Quem trata bem, diz o Provérbios 19, quem trata bem ou se compadece dos pobres, empresta ao Senhor e Ele recompensará. É Deus falando. É Deus dizendo, olha, eu vou recompensar. Aqueles generosos e prontos em repartir, diz Paulo, eles acumularão um tesouro para si mesmos. Generosos e prontos em repartir.
É Cristo quem promete, senhores. Cristo, esse verso é muito usado para tirar dinheiro dos irmãos da igreja, mas é Cristo quem fala: deem e lhes será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Lucas capítulo 6. E qual é a medida que nós temos usado? Se é que fazemos obras de caridade, se é que nós damos esmola, é 2 pila. É Deus que nos paga, é Deus que retribui, é Deus quem nos recompensa aquilo que nós fazemos em obediência e para a glória de Deus. Em terceiro lugar, o que é exigido de nós? Como aplicar tal doutrina? Primeiro, devemos ser generosos. Senhores, é imperativo, não é uma dica. É imperativo, é uma ordem. Devemos ser generosos. Lembrem, o Senhor disse o seguinte: quando você der e não se você der. É imperativo. Paulo, quando foi ensinar Timóteo como ele devia administrar a igreja, o que ele deveria ensinar à igreja, Paulo diz o seguinte: ordene-lhes que pratiquem o bem, que sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. É essa a ordem que você tem que dar para eles, entre outras, claro, mas ser generoso, ser caridoso é imperativo. Ora, o bem-aventurado, ele é misericordioso, foi isso que nós vimos nas bem-aventuranças. Foi Jesus que disse: bem-aventurados os misericordiosos. O bem-aventurado, ele tem uma justiça, ele tem um amor e ele tem uma misericórdia que excede o padrão dos religiosos. O bem-aventurado dá a quem pede. O bem-aventurado ama até mesmo o seu inimigo. O bem-aventurado, ele não contende pela túnica, ele já dá logo a capa. Ele anda a segunda milha, ele faz o extra. Para o bem-aventurado, as palavras de João Batista são lei. E João Batista pregou o seguinte: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Assim como instruiu com advertência o próprio irmão do Senhor. Tiago escreve o seguinte: se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se, alimente-se e até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Quantas vezes nós dizemos para as pessoas: Deus te abençoe, com as 2 mãozinhas no bolso ali, ó, fechadinha. Deus te abençoe. Nós terceirizamos a nossa responsabilidade num nível terrível, porque nós não jogamos mais para o Estado, não jogamos mais para a ação social da igreja, mas jogamos para Deus. Não, Deus te abençoe. Talvez eu pudesse ser instrumento da vontade de Deus, mas talvez, eu não vou arriscar. Deus te abençoe. Que miséria, senhores. Que miséria. Segundo lugar, o contrário é pecado. E como tem me ensinado constantemente o presbítero Diego, nada é óbvio até que seja dito. Então, o contrário é pecado. Não ser generoso é errado, é pecado. Provérbios capítulo 28 nos diz o seguinte: quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para não vê-los sofrerá muitas maldições. Tinha que fazer tem a Bíblia de promessas, tinha que fazer a Bíblia de maldições, né? E a Bíblia de responsabilidade, e mandar o cara ler as 3 para ver se entende alguma coisa. Que maldições? Pode ser essa. Então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos.
Pois eu tive fome, vocês não me deram de comer, tive sede e não me deram de beber, necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Quando, Senhor? Quando que te fizemos isso? Digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a algum destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. Então, nós temos que ser generosos, e não ser generosos é pecado, ponto. Portanto, devemos dar esmolas, devemos fazer atos de caridade. Temos que reconhecer que não fazê-lo é pecado e confessar os nossos pecados. Mas como devemos fazê-lo? De que forma devemos fazer esses atos? Uma vez que lá no início da ministração eu disse que muitos dos atos que nós podemos fazer e fazemos muitas vezes são em si pecado. E essas então são as minhas aplicações para esse texto. Em primeiro lugar, não devemos trombetear. Seja esse termo usado em sentido literal ou figurado. Há uma controvérsia em estudiosos, se os fariseus eles pagavam alguém para ir tocando algum instrumento musical quando eles iam dar a oferta. Outros dizem, não é isso. Os lugares no templo onde eram colocadas ofertas tinham forma de trombeta, então não eram para ser vistos. Há uma série de blá 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 sobre isso. O ponto para mim está claro, está evidente. Qual é o ponto? Não devemos anunciar aos quatro ventos aquilo que nós fazemos. É simples. Não há controvérsia. O texto está claro, seja ele literal ou figurado. Não dar é pecado, contudo a motivação de dar para ser reconhecido é também pecado. É óbvio que isso não deve ser interpretado como uma proibição de qualquer caridade visível, nós falamos isso, mesmo porque nem tudo dá para ser feito de maneira anônima. Mas cada um de nós sabe, e principalmente Deus sabe, quando você fez alguma coisa de maneira pública, se o seu coração estava esperando o aplauso do homem, estava esperando o seu aplauso, ou se você estava fazendo para a glória de Deus. Esse é um ponto. O erro é a exibição descarada, seja essa exibição hipócrita ou seja essa exibição orgulhosa. Nós não temos meios de avaliar os atos caridosos públicos dos outros. E muitas vezes nós mesmos somos levados ao erro de aplaudir algumas pessoas. Nós temos pessoas que constantemente estão fazendo atos de caridade, né? São benevolentes, são filantropos, e nós, puxa, que pessoa boa, né? Que legal, que bacana. Essa pessoa deve ser uma pessoa muito cristã, né? Porque ela tem um relacionamento de amor ao próximo muito grande. Nós não devemos julgar as pessoas que muito ajudam, se elas têm de fato um relacionamento com Deus verdadeiro ou se não têm. Essas pessoas podem ser fingidas, essas pessoas podem ser hipócritas, essas pessoas podem ser orgulhosas, ou essas pessoas podem não ser e ter de fato. Não cabe a nós julgarmos, mas o que nós não podemos de maneira alguma é sermos esses que são orgulhosos, é sermos esses que são tocadores de trombeta, é sermos esses que são hipócritas e que fingem espiritualidade. Segunda aplicação, devemos ser discretos. Embora os discípulos devam ser vistos praticando boas obras, eles não devem fazer boas obras com o objetivo de serem vistos. O ensino básico que um teólogo escreve aqui é preto no branco. Portanto, ao fazermos caridade, o Bispo Raio diz o seguinte: tudo quanto seja ostentação deveria ser abominado e evitado. Abominado e evitado. Ou seja, quanto menos barulho fizermos, melhor. Se não devemos tocar trombeta, quanto menos barulho a gente fizer daquilo que a gente faz de bem ou de bom, melhor. Este é o sentido de a mão esquerda ignorar o que a direita faz.
né? Jesus aqui, ele não está falando de uma falha cognitiva, ele não está falando, não é literal, não está falando que você é meio banzo assim, faz uma coisa com uma mão e outra não sabe, oh meu Deus, o que deu, né? Não é isso que ele está dizendo. Não há como você manter esse segredo para você mesmo. Muitos tocam trombetas, quando vão fazer alguma coisa, quando vão ajudar alguém, dá uma paradinha, até olha para um lado e para o outro. Se não tiver público, é capaz de esperar. Não, agora não é hora. É capaz de orar: Senhor, mantenha esse necessitado aqui, até que Tu envies pessoas, para que possam glorificar o Teu nome pelo que eu vou fazer. E aí aguarda um momento certo de trombetear, de falar, de fazer as coisas. As suas obras de piedade obrigatoriamente têm de ter testemunhas, senão não faz. Senão não é nem constrangido a fazer. Se não houver jeito, tem outro tipo de pessoa. Tem a pessoa que faz, tem a pessoa que ajuda de fato, mas ela toca a trombeta após. Eu fiz. Eu dei isso. Eu dei aquilo. Eu alimentei fulano. Uns eu vesti, outros eu visitei. Eu tenho feito. Você não sabe o que eu tenho feito. Olha, eu estou levando isso aqui porque eu tenho feito. Eu preciso porque eu vou fazer. A trombeta tocando a milhão. Guardai-vos, diz Jesus. Provérbios 27 diz o seguinte: que outros te louvem e não a tua própria boca, que outras pessoas, não os teus próprios lábios. Guardai-vos inclusive do autoelogio, da exaltação. E esse então é o meu terceiro ponto de aplicação. Devemos detestar, devemos odiar a autoexaltação. Devemos nos guardar da autoexaltação. Nós não devemos agir como os hipócritas. Esse termo que Jesus fala, hipócritas, ele vem do teatro. Hipócrita é um ator. Os atores, eles simulavam ser um personagem. E daí vem o termo hipócrita. É alguém que desempenha, simula determinado papel. No caso, o papel desempenhado, o papel simulado, é de piedoso santarrão. É isso que Jesus está falando. Os hipócritas fingem se preocupar com os outros, fingem ser piedosos, mas na realidade não são. Só são na frente dos outros. Essa é uma palavra, diz um teólogo, essa é a palavra mais severa que Jesus usa para caracterizar qualquer classe de pessoas. E olha que ele chamou uns de raça de víboras. Ele a emprega para esses impostores piedosos que se fazem de perfeitos. Senhores, muitas pessoas representam papéis. Muitas pessoas enganam com falsa piedade. Muitas pessoas fingem. Outras muito fazem, mas elas não alardeiam. Ninguém sabe. São como formiguinha trabalhando. Ninguém fica observando e elas continuam fazendo, elas são discretas. Contudo, nós devemos saber o seguinte: não há nada oculto que não seja revelado. Não há nada oculto que não seja revelado. Ou seja, tanto um quanto o outro serão julgados. De tal maneira que Deus, naquele dia, que Ele possa revelar a nossa piedade secreta. Que naquele dia possa haver uma exaltação das obras que nós fizemos de maneira discreta, mas que naquele dia nós não sejamos julgados por hipocrisia, por falsidade, por fingir na frente dos outros. Devemos também detestar o nosso orgulho interno. Senhores, o orgulho começou a se manifestar lá no Éden. O orgulho é a raiz de todo pecado. O orgulho tem um poder tão grande que ele consegue corromper até mesmo a caridade, senhores. A solene instrução de Cristo, guardai-vos de fazer a vossa piedade diante dos homens, inclui nós mesmos, não apenas os demais, nós mesmos. A questão não é tanto sobre o que uma mão está fazendo,
Pois não tem como você dar algo, não tem como você fazer uma caridade, não tem como você assinar um cheque sem saber aquilo que está sendo feito. Mas é o que o coração está pensando, é o que o coração está sentindo enquanto a mão age, que deve ser a preocupação. Você está fazendo alguma coisa, como é que está o teu coração? Se a mão esquerda sabe o que faz a direita, se nós ficamos revelando a nós mesmos aquilo que nós fazemos de bom, nós abrimos mão da recompensa de Deus e nós preparamos facilmente uma recompensa própria. E qual é a nossa recompensa própria, que é a única que nós vamos receber? Que sujeito bom que eu sou. Você vai lá dar um pilinha, sai orgulhoso, mudei uma vida, ajudei. Eu sou bom, eu faço. Nas palavras daquele coitado lá que eu sou acima da média, né? Eu sou bom, que bom sujeito. Nós podemos até orar e agradecer, e Jesus falou sobre isso de maneira pecaminosa. Nós podemos nos orgulhar de tal maneira que podemos orar e dizer: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como aqueles que não dão nada, mas eu dou, eu faço. Quão bom eu sou. Senhor, aproveita e permite-me sentar à tua destra, porque eu sou bom. Senhores, que miséria, que ridículo, que absurdo, que detestável, autogratificação, vanglória que não passa de uma glória totalmente vã. É aí que se vê o insidioso caráter do pecado, diz Lloyd Jones. Aquilo que parece destituído de egoísmo. O que parece mais destituído de egoísmo do que alguém pegar e ajudar o outro? Abrir a carteira, botar a mão no bolso, ajudar. É a coisa que parece ser mais destituída de egoísmo, mas pode ser apenas uma sutilíssima forma de egoísmo, manifestada pelo orgulho. Que coisa terrível isso! Pois é possível transformar um ato de misericórdia em um ato de vaidade, de modo que a nossa motivação principal não seja o benefício da pessoa que recebe a oferta, mas o nosso próprio. E aí o altruísmo foi desalojado por um egoísmo totalmente deformado e pecaminoso. Palavras do Stott. Haverá algo mais brutal do que transformar a caridade num ato de mesquinharia? Que perversão, senhores! A esmola ela deve ser dada para o bem do pobre e não para a satisfação íntima, a satisfação interna daquele que contribui. O bem-aventurado ele deve ser esquecido dos seus feitos beneficentes. O bem-aventurado deve ser aquele que de fato diz: quando te alimentamos, Senhor? Quando que nós te vestimos? Quando que nós fizemos alguma coisa? Quando que saciamos a tua sede? Esconda de si mesmo aquilo que você tem feito de louvável, pois a contemplação orgulhosa da sua própria generosidade pode manchar todas as tuas esmolas, ensina Spurgeon. O bem-aventurado ele não fica olhando para si mesmo, ele não pode, ele não deve. Ah, como eu sou bom! O bem-aventurado não deve ter olhos para si mesmo. Ele não deve se maravilhar nas suas próprias atitudes, naquele pouco que ele fez. Ele não deve perder tempo ficando admirando a si mesmo, aplaudindo a si mesmo, aplaudindo os seus pequenos e parcos atos de caridade. De maneira alguma. O bem-aventurado ele deve seguir para o alvo. Ao invés de olhar para si, ele segue olhando para aquele que vai à frente. Ele segue olhando para aquele que vai conduzindo, que é o bom pastor. Ele segue olhando para o autor e consumador da sua fé.
O bem-aventurado, ele sabe que Deus está sempre presente. E para ele, esse é o público suficiente. Ninguém precisa ver, ninguém precisa saber. Eu mesmo não preciso me exaltar. Eu sei que aquilo foi feito diante de Deus e Ele vai me julgar. A doce Trindade observa todos os nossos atos e ainda que falhos, ainda que pequenos, ainda que insuficientes, a Trindade nos olha com olhos de amor, com olhos de benignidade, e esse é o Deus triuno que um dia vai recompensar todas as nossas atitudes. Devemos ainda detestar toda mesquinhez. Ora, se não dar é pecado, toda mesquinharia é pecado. Quem despreza o próximo comete pecado, diz Provérbios 14. Quem despreza o próximo comete pecado. Mas como é feliz quem trata com bondade os necessitados. É verdade que as nossas esmolas não merecem o céu, diz um puritano. Mas também é verdade que não podemos ir para o céu sem demonstrar o fruto da nossa salvação. Essa é a religião pura e imaculada que Tiago 1,27 diz, segundo esse puritano. Ora, o jovem rico, ele afirmou a Cristo que tinha cumprido toda a lei, lembram disso? E esse texto é muito significativo, porque ele aparece nos 3 evangelhos sinópticos. Ele aparece em Mateus, ele aparece em Marcos e ele aparece em Lucas. O jovem chega para Jesus e diz: mas eu fiz toda a lei, eu cumpro isso desde a minha juventude. E aí quando Cristo fala sobre vender o que tem, ele recua. Ele não aguenta. Ele não quer dividir aquilo que ele tem com os pobres. O jovem ficou triste porque era muito rico, quando na realidade ele devia ficar triste porque ele era muito mesquinho. Quarta aplicação: cada esmola sem aplauso aqui terá recompensa na glória. Aquilo que é dado em secreto, o nosso Pai que vem em secreto, Ele mesmo nos recompensará. No verso 1, os trombeteiros é dito que os trombeteiros não terão recompensa junto de vosso Pai. Ou seja, se a nossa mão esquerda ignora aquilo que a direita dá, então nós podemos pegar esse verso e entender que teremos recompensa. Junto, que a recompensa está óbvia, mas a recompensa é junto de nosso Pai. Ou seja, ao lado do nosso Pai. Ou seja, a nossa maior recompensa é o próprio Pai. Ele mesmo recompensará. Ele mesmo é galardoador, conforme nos diz Hebreus capítulo 11. Deus que é galardoador ou recompensador daqueles que o buscam. Ele é a nossa maior recompensa, senhores. O próprio Senhor, que Ele expresse a sua bondade, que Ele nos expresse a sua recompensa, pois somente Ele é a fonte de toda e qualquer recompensa. E mais, Ele mesmo será a nossa final recompensa. Gênesis capítulo 15, Deus diz o seguinte para Abraão: eu sou o teu grandíssimo galardão. Que Deus possa ser a nossa maior recompensa. A nossa recompensa será junto do nosso Pai. A nossa recompensa está reservada para nós e nos esperando, junto e ao lado do nosso Pai que nos prometeu. Naquele glorioso dia, Deus não nos recompensará como um senhor recompensa os seus servos, como um patrão recompensa os seus funcionários, mas naquele dia Ele nos recompensará como um glorioso Pai, um bondoso Pai que dá abundantemente e sem limite aos seus filhos. É isso que nos aguarda. Se você der em secreto, a sua recompensa será pública. Ainda que publicamente, no verso 4 seja duvidoso, no última palavra aqui do termo que nós lemos, esse publicamente, não aparece em alguns manuscritos, e aí vem gente dizendo, não vai ser uma recompensa pública. Ora, quando que nós vamos ser recompensados por Deus? Não é no dia glorioso? Não é no julgamento final? O julgamento final é público ou é privado? É público, então a recompensa é pública, não há por que ter problema com isso. Se você der publicamente, você não deve então esperar aclamação.
Você já recebeu no aplauso do mundo tudo o que merecia. Você já recebeu na sua autocongratulação tudo o que merecia. Nós não devemos nos preocupar em revelar a nossa mão esquerda as nossas caridades. Com essa expressão, Jesus quis dizer que devemos ficar satisfeitos por termos a Deus como única e exclusiva testemunha, nos ensina Calvino. E o aspecto mais maravilhoso da caridade é que nós nunca poderemos dar mais do que Deus. Nunca. Nunca podemos. E a minha última aplicação: o que temos feito? O que temos feito? Agora é o momento de nós humilharmos os nossos corações. Nós somos orgulhosos ou somos bem-aventurados, limpos de coração, que verão a Deus? Nós somos hipócritas ou nós somos bem-aventurados, misericordiosos, que alcançarão misericórdia? Nós estamos tratando com um Deus que sabe de todas as coisas. Nós estamos tratando de um Deus que sonda os nossos corações. E o que Ele tem visto? Ele tem visto mesquinhez? Ele tem visto orgulho? Ele tem visto hipocrisia? Ou Ele tem visto um coração caridoso? Qual é o nosso pecado, senhores? O nosso pecado é não dar? O nosso pecado é dar pouco? O nosso pecado é bajular as nossas poucas esmolas? O nosso pecado é trombetear aos quatro ventos aquilo que nós fizemos ou aquilo que nós damos a alguém? Se esse for o caso, que nós possamos nos arrepender, que quando nós formos orar, você possa pedir perdão ao Pai, porque Ele é rico em perdoar. Que a nosso respeito possa ser escrito o que Lucas escreveu sobre Cornélio. Havia um homem por nome de Cornélio, piedoso e temente a Deus, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Que aquele que vem em secreto, naquele glorioso dia, ele possa dizer: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de mim. Que nós possamos ouvir naquele dia: vinde, vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Vamos ficar em pé e orar. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Como diante da Tua palavra, nosso cristianismo se revela frágil. Quando somos confrontados com atitudes exteriores que devem ser praticadas por um filho de Deus, nós trememos e nós vemos as nossas falhas. Pior, quando somos confrontados pela Tua palavra com as atitudes interiores, nós somos mais humilhados e mais envergonhados. E eu Te agradeço por isso, Senhor. Não pela nossa vergonha, mas porque a Tua palavra nos envergonha. Não pelos nossos erros, mas porque a Tua palavra mostra os nossos erros. E nós entendemos isso como um pai que quer disciplinar os seus filhos, como um pai que, através do seu Santo Espírito, quer modelar-nos a imagem perfeita do seu Filho. Por isso, Senhor, nós pedimos perdão. Tem misericórdia de nós. Aquilo que nós ouvimos hoje não era para fulano, não era para ciclano, era para nós. Nós não somos piedosos. Essa é a grande e triste realidade. Nós não somos, muitas vezes. O pouquinho que nós fazemos, Senhor, nós nos orgulhamos. O pouquinho que nós fazemos, nós queremos mostrar para os outros. Não para que glorifiquem o Teu nome, mas porque nós desejamos
o aplauso. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nos auxilia a termos um coração que seja gracioso, que seja apto a muitos atos de caridade, que seja apto a dividir. Nos ajuda, Senhor, a ter um coração que preserve, que seja discreto, que queira fazer essas coisas em segredo, para que Teu nome seja glorificado, que nós possamos guardar a nossa recompensa em Ti, que Tu possa ser nosso maior tesouro. Ao contrário de nos orgulharmos, Senhor, primeiro nos constrange a ser caridosos e depois nos constrange a ver quão pouco nós damos, com quanta dor nós abrimos as nossas mãos, que dificuldade que é para repartir. E ao invés de nos orgulharmos, que possamos lamentar pela nossa insuficiência. Nos ajuda, Senhor. O mundo zomba da Tua igreja e nós somos culpados por isso. Existem várias e várias instituições de caridade que se tornaram necessárias porque nós, como Tua igreja, Senhor, paramos de fazer as coisas. Começamos a viver a nossa vidinha medíocre. Tem misericórdia de nós. Nós não fomos salvos para isso. Nós não fomos chamados para isso. Nos ajuda. Nos perdoa. Glorifica em nossas vidas o nome do Teu Filho. É o que nós te pedimos. Em nome de Cristo Jesus. Amém.